Olá, alunos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias de Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau, ele vai influenciar não só o iluminismo, mas o que veio a partir das teorias iluministas, como, por exemplo, a Revolução Francesa. É legal a gente pensar que as ideias do Rousseau também vão chegar a influenciar no século XIX o chamado romantismo, porque as ideias dele têm a ver com a questão da liberdade, da soberania do povo, e é a partir dele que surge a ideia, por exemplo, do famoso contrato social. E é legal a gente pensar que, para o Rousseau, essa frase que acabou se tornando uma frase icônica, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, ele não está criticando qualquer sociedade. Ele está criticando uma sociedade que prende o homem, que amarra o homem, como é a sociedade francesa da época dele. E o legal é que ele complementa dizendo o seguinte, que o homem nasce livre, mas por toda parte o homem se encontra acorrentado. Então ele quer dizer que a gente precisa libertar o homem dessas amarras. A sociedade, viver em sociedade não é fácil. Viver em sociedade requer regras. Mas quando essas regras são excessivas ou quando elas não fazem sentido, aí sim o homem está acorrentado. E a ideia do Rousseau é justamente essa, é pensar que em algum momento o homem pode ter tido uma sociedade mais próxima do ideal. E a grande inspiração de sociedade ideal para o Rousseau é justamente Roma na antiguidade, Roma antes do tempo dos Césares, na época da República. E vamos pensar um pouquinho nessa sociedade ideal do Rousseau. O Rousseau ele traz como ideal de sociedade um lugar onde as pessoas elas possam pensar no bem comum, pensar umas nas outras, deixando um pouco de lado o seu sentimento de indivíduo. E isso é difícil porque a gente tem que pensar sempre em deixar de lado coisas que são caras para a gente para pensar sempre no próximo, pensar no bem comum, pensar no bem-estar de todos. E esse ideal do Rousseau, né, dessa sociedade que vai ser idealizada por ele, traz para a gente a seguinte questão: como seria possível trazer uma sociedade justa, uma sociedade igual, onde todos tivessem os mesmos direitos, mas ao mesmo tempo a gente tivesse segurança, bem-estar que a sociedade proporciona. E é legal a gente pensar que essa análise, essa crítica do Rousseau, ela vai ser retomada nos grandes movimentos. Gente, a Revolução Francesa, ela acabou se radicalizando. Ideias como ideias do Rousseau vão influenciar esse movimento para tentar buscar uma sociedade mais justa. Se a gente for pensar no contexto histórico da época, a gente percebe os abusos da nobreza sobre o resto da população francesa, os abusos da nobreza sobre o famoso terceiro estado, a burguesia e o resto da população. E para o Rousseau, essas regras que a nobreza fazia, para o Rousseau, essa vida, né, desigual, não fazia muito sentido. Então ele começa a questionar isso e a sua obra principal, né, o Contrato Social, traz para a gente justamente essa percepção de uma sociedade ideal. Mas como transformar esse indivíduo em alguém que pense nos outros, em alguém que tente estabelecer aí uma convivência mais pacífica, ao mesmo tempo equilibrando o que eu quero, o que você quer, o que todos nós queremos. Para ele, o papel a ser desempenhado é o papel da educação, para a gente compreender o que é a soberania política. Pessoal, na soberania política, ele diz o seguinte: a soberania política pertence ao conjunto de membros da sociedade. E é a partir daí que a gente pode pensar, por exemplo, em relações com a ideia do Montesquieu, né? A ideia de você ter três poderes, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. E como a vontade do povo é soberana, o rei, por exemplo, teria que ser, obviamente, um executor da vontade do povo. E aqui a gente percebe essa ideia da vontade geral. A vontade geral deve estar em primeiro plano, mas ela não acontece naturalmente, né? O ser humano, naturalmente, ele é bom, segundo Rousseau, mas ele precisa de uma coisa muito importante, que é a educação. Somente através da educação a gente consegue fazer essa transformação. Transformar as suas vontades individuais em vontades gerais, equilibrando sempre esses dois polos. Por isso, Rousseau diz o seguinte:
É o papel da educação formar a vontade geral no indivíduo, transformando em cidadão. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, através de uma educação, de uma disciplina, a gente consegue mostrar os efeitos benéficos do bem comum. A gente consegue mostrar que, quando uma pessoa ela se fecha, quando ela está individualizada, pensando só nela mesma, a gente não consegue tirar coisas boas daí. Claro, o desejo individual vai existir, ele deve existir, porque nós somos indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar no próximo, pensar na comunidade. E ele idealizava, claro, né? A gente sabe que Roma republicana tinha os seus defeitos, mas para ele, a Roma republicana, antes do regime dos Césares, que acabou prejudicando tudo, segundo Rousseau, a sociedade romana ela tinha um equilíbrio, ela era uma sociedade mais justa e mais virtuosa. E é esse tipo de sociedade que o Rousseau defende aí quando ele escreve sobre o contrato social e sobre as desigualdades humanas. Tentar criar uma sociedade na qual o homem seja livre, mas ao mesmo tempo ele preze pelo bem comum. E quem faria isso seria apenas a educação. E é importante a gente analisar aqui o conjunto de obras do Rousseau, por ele ser um filósofo que vai influenciar aí na posteridade grandemente, principalmente o romantismo do século XIX. Como principais obras do Rousseau, a gente pode citar, por exemplo, o seu texto inicial, o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, de 1755, Emílio, de 1762, que trata dos princípios básicos da educação do indivíduo, o Contrato Social, as Confissões, de 1764-70, que é um autoexame, uma reflexão sobre a vida do autor, sempre no espírito do subjetivismo característico do pensamento moderno. E, além disso, ele colaborou com a Enciclopédia, editada por Diderot, e correspondeu-se com intelectuais da época, como Voltaire, na sua obra Carta sobre a Providência, e D'Alembert, quando ele fala sobre a Carta sobre os Espetáculos. Compôs uma série de musicais, dentre elas a ópera O Adivinho da Aldeia, e se dedicou no fim da vida em pesquisas sobre a botânica. E é legal a gente perceber que ele é um filósofo extremamente completo. O vestibular ele cobra de vocês as duas principais obras, os escritos iniciais e principalmente o Contrato Social. Mas é legal você ter uma noção aí da obra completa do Rousseau e da sua influência para a posteridade. Bom, pessoal, vamos fazer uma revisão do que a gente acabou de ver? Bom, pessoal, então a gente viu nas principais ideias do Rousseau hoje que o contrato social para ele é uma ideia importante para tentar mostrar que existe uma soberania dos indivíduos que juntos formam aí a vontade geral. A gente viu que as ideias dele vão influenciar movimentos importantes como o Iluminismo e a própria Revolução Francesa. E a gente percebeu também que para o Rousseau existe uma sociedade ideal, segundo ele, onde os homens seriam iguais, onde tudo seria justo, onde o bem comum prevaleceria. E que para isso acontecer a gente precisa repensar, né, a nossa forma de viver, repensar as regras sociais e tentar entender que o indivíduo deve ficar em segundo plano em relação à coletividade, em relação à vontade geral, ao bem comum, para a gente tentar justificar isso. E que o papel da educação é fundamental nesse processo. Somente através da educação você formaria cidadãos mais conscientes dessa necessidade do bem comum, da justiça, da verdade, da igualdade, para tentar deixar de lado esses princípios individuais. A gente viu que o Rousseau também ele vai se preocupar muito com a questão da liberdade, né? Ele fala nas suas obras sempre que o homem ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe, essa sociedade francesa da época dele que ele está criticando. Então, existem sociedades do passado que a gente deve se basear para tentar buscar uma forma de vida mais livre, mas mesmo assim respeitando as regras. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado.